Ok, já estamos aqui no ar. É com muita alegria que nós recebemos o nosso confrade Eduardo Torto Meneghelli, é assim que pronuncia, né, amigo? É isso, Meneghelli. Com o tema Reforma Íntima. Muita paz para todo mundo, felicidade para os internautas. É com muita alegria que nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Nós estamos aqui hoje com o nosso confrade Eduardo Torto Meneghelli. Ele é de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ele é escritor, poeta, pedagogo e mestre em educação. Membro da CAPAZ, Confraria Artistas e Poetas pela Paz, assim como eu, meu colega poeta aí da confraria. Ele é trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, palestrante espírita. Então é com muita alegria que recebemos você, Eduardo, aqui no YouTube, no canal do Obreiros do Porvir, Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, de Guanambi, Bahia. Seja bem-vindo. Obrigado. Ok. Nós vamos convidar, então, Gerson para fazer a prece inicial. Isso. Então, agradecer a presença do nosso irmão Macedo, nosso irmão Eduardo, e rogando ao nosso Divino Mestre Jesus que possa nos envolver, abrindo os nossos canais de percepção, para melhor compreender as lições que serão ofertadas nessa noite, envolvendo-nos na tua paz, ó Divino Mestre, e no teu amor. Envolvendo todos os lares, todos os internautas que estão conectados conosco. Nesse momento, suplicamos ao Mestre amado, a sua divina presença entre nós. Sê conosco, ó Mestre amigo, sê conosco, ó Mestre amado. Hoje e sempre. Que assim seja.
Ok? Nosso confrade Eduardo irá ministrar a palestra com o tema Reforma Íntima em busca da autoiluminação. Que Jesus, os espíritos superiores, o inspire nessa sua palestra. Muita paz. Nós vamos sair da sala e deixo a palavra com você. Obrigado. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. É muito bom estar aqui com vocês pela primeira vez e online, para nós podermos estudar nossa doutrina maravilhosa, para tentarmos renovar as nossas intenções, para pôr em prática a nossa reforma íntima em busca da nossa iluminação ou do nosso autodescobrimento. Aprendendo a agradecer as oportunidades que temos, como essa, desta noite, daqui de Santa Catarina, conversando com vocês, irmãos da Seara Espírita, convidados e simpatizantes do Núcleo Obreiros do Porvir, daí de Guanabi, Bahia, pelo YouTube. E também sermos gratos pela maravilhosa oportunidade reencarnatória que estamos vivenciando neste momento. Então, vamos refletir juntos. O que estamos fazendo desta oportunidade? De estarmos mais uma vez nesse mundo? Como estamos desfrutando das nossas vidas? De como nós estamos olhando as nossas vidas? O que estamos fazendo para melhorarmos? O que não estamos fazendo? Nesse momento, vou convidá-los a fazer uma viagem interna. Eu estou também incluído a fazer essa viagem com todos vocês. Viagem essa buscando um olhar para dentro de cada um de nós, lá no nosso íntimo. E neste olhar interior, neste olhar de nossa intimidade, de nossas vidas, buscaremos lá no fundo como é que estamos aproveitando esta bendita dessa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez encarnados. Mas, às vezes, no corre-corre ou na jornada diária de nossas vidas, corremos tanto e às vezes parece que o tempo parece se reduzir perante tantos compromissos que arrumamos. Mas eu pergunto a vocês, por que estamos atualmente com tanta pressa? Pressa do quê? Pressa para chegar aonde? Chegar onde? E para quê? A gente precisa de momentos que devemos parar e observar as paisagens desse mundo bonito, lindo e gigantesco. Refletirmos sobre nós, quem somos, o que queremos. Será que estamos fazendo tudo certo para conosco? Mas, se realmente conseguimos parar um pouco, para refletirmos, pensarmos, refletirmos em nós, meditarmos, e que esses momentos e reflexões venham de encontro a conhecer e buscar lá no nosso íntimo, das nossas vidas, da nossa alma, buscando lá no fundo quem estamos sendo, o que estamos fazendo conosco. Assim, já estamos dando a nós o primeiro passo para a reforma íntima em busca dessa iluminação que tanto procuramos, que é o nosso autodescobrimento. E por falar em reforma íntima, a reforma íntima é o grande pilar da doutrina espírita. É o degrau principal, o ponto de partida mais importante para a nossa evolução moral. Quando se fala na reforma íntima, é muito comum que em seguida venham as nossas mentes. Nós temos que melhorar as nossas condutas, nossas atitudes, nossos pensamentos. Nós ouvimos frequentemente alguém dizer, e até às vezes, até para nós, você tem que mudar o seu jeito de ser, de pensar, de agir. Muitos nos dizem isso. Também as filosofias nos falam as mesmas coisas. Muitas doutrinas, muitas religiões também nos deixam sobre esses alertas. A própria filosofia nos recomenda que melhoremos para com nós mesmos e assim possamos manter a nossa harmonia equilibrada. Mas, se tratando da doutrina espírita, a reforma íntima é mais profunda.
Porque a doutrina espírita, particularmente, aborda esse assunto sobre o ângulo muito mais profundo, muito mais intenso. Porque a reforma íntima é simplesmente, para a doutrina espírita, o ponto mais importante para o início de nossas evoluções, em busca dessa iluminação do nosso autodescobrimento. Mas alguns ainda poderão dizer ou estar pensando, desses que estão me ouvindo, mas Eduardo, a caridade não seria o ponto mais importante? Porque Kardec menciona inúmeras vezes em suas obras que sem a caridade não há salvação. Vejamos, para chegarmos na verdadeira caridade, necessitamos pôr em prática a reforma íntima. Mas, no entanto, essa reforma tem que se materializar através da nossa iniciativa, para que nós possamos compreender o verdadeiro alcance da caridade. E não a praticá-la por automatismo, não a praticá-la por mera vaidade, mas se permitir, sentir, perceber aquilo que estamos fazendo de fato. No livro Justiça Divina, pelo Emmanuel, psicografado pelo querido Chico Xavier, Emmanuel vem nos dizer: é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos todos doentes em laborosas restaurações. Todos somos enfermos pedindo alta. Todos somos enfermos pedindo alta, meus irmãos. Como conseguir essa alta mencionada por Emmanuel? Eu quero vos informar que existem alternativas e mecanismos, sim, meus caros irmãos. Existe, sim, e só depende de nós alcançá-los ou não. Quando realmente tivermos vontade de nos darmos uma chance a nós mesmos, quando adentrarmos numa casa espírita à procura de nos compreendermos, quando saímos dessa mesmice e percebemos que o planeta Terra não é um planeta que nascemos para fazer turismo, ou como a juventude pensa que estamos 24 horas de férias, pois vivemos plenamente para curtir. Não. E sim, um lugar com uma oportunidade imensa para nossos reajustes necessários em direção à nossa evolução. Saindo dessa mesmice, saímos do ciclo vicioso que todos nós, de uma maneira ou outra, nessa vida ou em outras, já passamos. Ciclo vicioso esse representado muito bem por Siddhartha Gautama, o Buda, que nos deixou o seguinte ensinamento da realidade de muitos humanos há 500 anos antes de Cristo, quando ele disse: reencarnam, não cuidam de si mesmo, ficam adormecidos na indiferença, passam o tempo na existência, procuram o bem-estar na vida terrena, desencarnam, reencarnam novamente e continuam tudo igual. Infelizmente, meus amigos, ainda é muito grande o número de irmãos que reencarnam e fazem esse ciclo vicioso descrito por Buda, esse ciclo sem terem consciência de si mesmos. Buda fez várias colocações sobre essa condição, e entre elas destacamos mais essa, que diz assim: existem aqueles que entram no útero inconscientes e saem do útero inconscientes e passam toda uma vida terrena também inconscientes. Esses têm grande probabilidade de fazerem parte desse ciclo vicioso descrito por Buda. Emmanuel vem contribuir com o pensamento do Buda quando nos diz: do túmulo ao berço, do berço ao túmulo,
a criatura sequer percebe o que está se passando com ela mesma. E André Luiz, no livro Sexo e Destino, também vem contribuir com esse pensamento de Buda, dizendo: nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar da cria e morrer. Até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais. De fato, eles chegam até esse ponto. A diferença aqui é que nós, seres humanos, já estamos em outro processo evolutivo. Consequentemente, somos racionais. Já nos diferencia, ou era para nos diferenciar dos nossos irmãos irracionais. Simplesmente pelo ato de pensar, que nos fora concedido através dos técnicos da espiritualidade superior. Como tenta nos explicar André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, Evaldo Vieira. Quando eu digo tenta nos explicar, é porque esse livro tem tanto conhecimento que fica difícil uma simples leitura. Nós temos que nos dedicarmos a estudar num grupo de pessoas para conceber os seus ensinamentos. E ele continua nos dizendo: o pensamento nos foi dado para nos evoluirmos. A necessidade de se comunicar veio através da observação dos animais, da comunicação entre os animais, provindo pelo instinto de sobrevivência. Com a intervenção dos técnicos da espiritualidade superior, despertou lá no homem paleolítico, na antiguidade, além do pensar, a vontade. Em seguida, a fala, o pensamento. Com o pensamento aparece o desejo, a satisfação, o pensar, o aprender. O pensamento surgiu e o despertar da consciência veio junto. O princípio da responsabilidade humana havia nascido. E podendo usar todo esse cabedal de conhecimento que todos nós temos, adquirido ao longo de nossas trajetórias reencarnatórias, em experiências vividas aqui, nesse planeta, por inúmeras vezes. Como é fenomenal, é impressionante o material evolutivo que fomos conquistando e continuamos a conquistar em direção à nossa evolução. Nós só alcançaremos a reforma íntima e a iluminação somente quando assumirmos as responsabilidades de nossos atos. Primeiro passo para a busca do nosso autodescobrimento. Mas, entre os ouvintes dessa noite, podemos ter alguém refletindo e pensando mais ou menos assim: mas, Eduardo, por que a doutrina espírita tem tamanho foco na reforma íntima? O que essa reforma íntima representa? O que ela significa? E como ela pode ser feita? Meus caros irmãos da Seara Espírita, convidados e simpatizantes, é exatamente o que estamos tentando mostrar a vocês. E para tanto, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos na pergunta 919, quando Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos celestiais lhe responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aqui, nesse momento, neste questionamento de Kardec, diante da resposta dos espíritos, temos uma grande probabilidade de Kardec ter pensado, meditado intimamente: mas como que eu posso tentar fazer a reforma íntima nessa vida? Como que eu posso superar a tentação do mal, se eu mal me conheço? E os espíritos celestiais, captando, então continuaram a resposta. E quem veio colaborar com essa continuidade foi Santo Agostinho, respondendo assim: conhecemos toda essa sabedoria desta máxima, Kardec. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E ele continua: fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Todo o fim do dia, Santo Agostinho, ainda encarnado, refletia. Perguntava a si mesmo se não faltara algum dever.
se ninguém tivera motivo para dele se queixar. Enfim, fazia essa reflexão diariamente e se perguntava onde tinha errado, por que errou e como faria para acertar dali para frente. Ele se avaliava diariamente a sua conduta daquele dia anterior e verificava onde poderia acertar, o que poderia melhorar, o que poderia corrigir, o que poderia superar, as impaciências que teve, as intolerâncias que manteve, as coisas boas que fez e deveria preservar. Eis aqui, meus irmãos, da seara espírita, um exemplo de renovação, de reforma íntima, em busca da iluminação, realizada por Santo Agostinho. O que podemos concluir dessa mensagem, com essa pergunta e resposta do Livro dos Espíritos? Nos mostra o quê? Nos mostra que ainda nos falta a fé em nós, para que Deus continue nos intuindo para o bem. O que ainda nos falta é a vontade de queremos mudarmos para melhor. O que ainda nos falta é acreditar mais na existência de Deus. O que ainda nos falta é acreditar na nossa real existência, que somos espíritos e imortais. O que ainda nos falta é acreditar que somos capazes, sim, de sofrermos mudanças éticas e morais. Basta nós termos vontade. Então, o que eu posso deixar de reflexão de como começarmos nossa reforma íntima, sacudindo nossos hábitos e costumes, sacudindo nosso interior, nossa intimidade, sacudindo nossa moralidade, sacudindo nossos pensamentos e tendo atitude para com nós mesmos daqui para frente. Ainda recorrendo ao Livro dos Espíritos, agora na questão 629, Kardec pergunta: qual é a definição, que definição se pode dar da moral? E os Espíritos responderam: a moral é a regra do bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. É fácil meditarmos e percebermos e nos apropriarmos dessa definição do que é a moral. Sendo assim, podemos entender que a moral é uma regra do bem proceder e torna-se uma sequência de valores onde o homem encontra paz de consciência. Todo o Evangelho de Jesus fundamenta-se na educação dos seres humanos. Portanto, é uma escola da moralidade divina. Para a criatura humana que começa a se educar dentro da regra moral do Evangelho, a sua vida vai mudando pela transformação que se opera no seu íntimo. E a consequência? A consequência é a transformação do seu comportamento exterior. E aí a honestidade não se baseia somente em uma virtude mais. Ela passa a ser um conjunto de qualidades, onde se vê os valores intercambiando para a maior segurança da criatura. Não há neste mundo, meus irmãos, outro código mais perfeito do que o Evangelho de Jesus. Porque ele, Jesus, não apenas ensinou os bons costumes à humanidade, mas ele viveu o que dispôs para os filhos da terra. O Cristo uniu teoria e prática sem alterar nem violentar as condições dos seres humanos. O trabalho de Jesus é paciente. Há milhares de anos que as suas mãos operam em plena função de normas elevadas, fazendo aos homens entenderem que somente o amor é que salva. O homem honesto, pela sua própria disposição, já encontra caminhos que o atraem por sintonia com o bem comum. A moral se enriquece na vida de uma pessoa quando está em tudo o que ela faz de bem. Pensa sempre no bem-estar da coletividade.
quando nunca se separa dos seus irmãos em caminho e reconhece que o próximo é a extensão de sua vida. Essa é a proclamação do amor, na extensão infinita que ele se mostra para a fraternidade universal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem da humanidade. Tudo o que praticamos das leis de Deus é a serviço da nossa moral. Mesmo que estejamos sofrendo em qualquer faixa da vida, passando por dificuldades, as quais não desejamos estar passando, ou achamos que não devemos estar passando por isso ou por aquilo. Sejamos fortes, sejamos humildes, indulgentes, benevolentes, para termos condições de interpretarmos corretamente certos embaraços que passamos, ou que possamos vir a enfrentar. Façamos como o cavaleiro, o vaqueiro, que estriba curto, com as pernas encolhidas, para não cair do cavalo. Porque nos percalços de nossas jornadas, já caímos muito. Se tivermos competências e vontade, se aprendermos a nos levantarmos antes de cair, a dor se transformará em confiança. A confiança em fé, a fé em alegria, onde reina o amor puro, está feito o ambiente para a felicidade da alma. Jesus Cristo, dotado de todos os poderes, é a moral viva de Deus a irradiar na terra. O poder de curar, que dele saía e sai, é oriundo de sua moral. E todos da multidão procuravam tocar-lhe, porque dele emanava poder celestial e ele curava a todos. Lucas, capítulo 8, versículo 19. Os poderes que concentramos em nós são certamente originários da vida que levamos com honestidade. E a posição que atingimos nos níveis de amor, a posição de querer beneficiar alguém, deve ser a da oração. Passando a vigiar, pois mesmo que a oração busca, ela nos ajuda a vigiar mais e a nos moralizarmos cada vez mais. Quando já somos capazes de nos sintonizarmos com as qualidades superiores da alma, agiremos sempre para o bem da coletividade e para o nosso bem. Meus irmãos, existem somente 2 caminhos que podemos escolher. Só 2. E não é difícil decidir se são só 2. Um leva a alma para a luz. O outro leva a alma para as trevas, que são o bem e o mal. O bem são as leis naturais que o espírito deve passar a obedecer. E o mal são linhas diversas, que a alma procura para a sua própria satisfação passageira. A moral é, pois, uma regra áurea da vida. Ainda no Livro dos Espíritos, agora na questão 630, Kardec pergunta: como pode-se distinguir o bem do mal? E os irmãos superiores responderam: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Mas, diante dessas falas, deve ter alguém que está me ouvindo pensando: mas Eduardo, veja bem, eu sempre fui assim. Sempre pensei deste modo. Sempre fiz desse jeito. Eu não vou conseguir mudar agora. Já estou numa certa idade, já estão internalizados em mim todos esses hábitos, costumes, conceitos, e ainda eu não me sinto feliz. Por que eu vou mudar? Infelizmente, eu sou obrigado a dizer meras desculpas, meus irmãos, e a falta de vontade imensa de querer ajudar a si próprio. Esse hábito que temos e que adquirimos de não queremos nos mudarmos, já pode ser considerado um princípio do autodescobrimento. Pois se você já se conhece, já identifica as suas más inclinações, seus defeitos, e mesmo assim não tem vontade de querer mudar, você já
está se autodescobrindo e vendo as suas tendências para que lado está pendendo. E é esse tal do querer que a gente agora vai discutir um pouquinho. Que Kardec e os espíritos sempre vão caracterizar. Esse querer, antes de tudo, é um desejo, que se transforma ou não em vontade. A vontade é ação, a vontade é uma realização. Para entendermos melhor, vamos ver se eu consigo me fazer entender. A diferença entre o desejo e a vontade na filosofia quer dizer assim: a vontade é o desejo que acontece e que se realiza. O desejo pode ser um projeto, uma proposta. Para entendermos bem, vejamos esse exemplo. Tem muita gente que deseja parar de fumar. Enquanto só desejarem de parar de fumar, é muito provável que não vão parar. É preciso ter vontade de querer parar de fumar. A vontade é o desejo que se realiza. Ou ainda podemos dizer, eu estou com a vontade de fazer academia para perder aquela gordurinha extra. Errado. Você não está com vontade de fazer academia. Você está com desejo. Quando você está com vontade de malhar, de fazer exercícios físicos, você se levanta e vai fazer. A vontade é o desejo que se materializa, é uma ação, é a vontade que faz acontecer. Então, quando você fica desejando como projeto, você não realiza. Você precisa transformar o desejo em vontade, pois a vontade é o que faz acontecer. Quando você realmente querer, tem que ser um querer com vontade. Essa vontade fará acontecer. Aí você vai se transformar, vai alcançar essa iluminação tão desejada através da vontade. O ser humano é assim, só deseja. Querem ver uma coisa? Todos nós desejamos que o bem prevaleça, correto? Acredito que todos vocês concordam comigo que estão me ouvindo nesse momento. Eu pergunto a vocês, aqui, das pessoas que estão me ouvindo hoje, tem alguém que deseja que o bem não prospere? Claro que não. Se fosse assim, vocês não estariam nem aqui me ouvindo. Se vocês desejassem que o mal prosperasse, vocês estariam em outro lugar, não participando desta live espírita. Estar aqui significa que todos nós desejamos que o bem prospere. Agora, se eu não faço nada para isso acontecer, isso é somente desejo, não é vontade. Vamos complicar um pouquinho, então. Vamos lá na questão 909, quando o Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O problema aqui é que eu preciso vencer as minhas inclinações ruins que eu trago comigo, que me impedem de ser melhor. E normalmente eu vou adiando. O que é mais difícil nessa pergunta, nesse questionamento? Será que eu posso vencer isso? Vamos reler mais uma vez a pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eu não gosto de fixar muito tempo nessa pergunta, não, porque dói um pouco pensar nisso. Porque a pergunta é clara, gente. Ela é afirmativa. Ela diz, poderia sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Kardec é muito exigente na pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Não é. Poderia de vez em quando, não. É poderia sempre. Alguém na plateia, alguém aqui dos ouvintes pode estar pensando assim, puxa vida, o que o Macedo fez? Trouxe esse cara doido falar esse monte de coisa para nós nessa noite. O Eduardo deve estar fora da casinha, porque eu tive alguns problemas há pouco tempo e fui procurar o meu psicólogo. E ele me disse que tem certas tendências que eu trago comigo que eu não consigo vencer. É porque esse sou eu. Eu sou assim. Mas a pergunta de Kardec insiste dizendo, poderia sempre. Mas, Eduardo, qual o caminho que então eu poderia? Pelos seus esforços.
Não é pelos esforços alheios, não. É pelos seus esforços que você vai vencer as suas más inclinações. Mas pode ter alguém retrucando de novo. Ah, Eduardo, eu sou muito nervoso, eu sou intolerante, sou impaciente, mas esse meu jeito de ser, eu sou assim, Eduardo. Eu nasci assim, desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. E eu, Eduardo, o expositor, vou perguntar novamente: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vamos parar de filosofar um pouco sobre a questão 909 e vamos diretamente à resposta que os espíritos deram a Kardec, que diz assim: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, que poucos dentre vós fazem esforços. Vocês perceberam a subjetividade da resposta? Ela diz sim. Ela não diz talvez. Ela diz sim. Esse sim aqui está representado como se fosse sempre. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Isso significa pouco esforço da nossa parte para que queiramos nos mudar verdadeiramente. Preste atenção. Prestem bem atenção. O que nos falta é a vontade, não é o desejo que nos falta. Os espíritos celestiais foram muito precisos. Não falta na gente o desejo de vencer o mal. Posso perguntar aqui novamente? Tem alguém aqui que está me ouvindo que não tem desejo de avançar e progredir para fazer o bem? Eu acho que não. Vocês não precisam nem tentar responder, porque senão vocês não estariam aqui me ouvindo. Então, todos nós temos desejo de vencer a nós mesmos. Temos desejo de enfrentar as nossas dificuldades. Temos desejos de não sermos egoístas, de não sermos orgulhosos, de não sermos impacientes e de tantas outras inclinações. Tenho certeza que sim. Todos nós temos esse desejo de não ter nenhum desses vícios morais. Mas é o desejo que nos falta? Não é, não. Não é. O que nos falta, então, é a vontade. Porque a vontade é o desejo que faz acontecer. É a ação imediata. Esse desejo que temos com mais frequência pode não virar vontade, gente. Mas na hora que eu quero, um querer com vontade, eu realizo. Porque querer sem motivação, sem determinação, é apenas um desejo. O verbo querer em português tanto pode significar desejo, como pode significar vontade. Basta nós termos uma grande vontade para escolhermos uma dessas duas opções. Vejamos. Bezerra de Menezes conheceu a doutrina espírita com 56 anos de idade. Pense na mudança radical que teve que ter Bezerra. Ele teve um querer desejoso? Ou ele teve um querer com vontade, com motivação, com determinação, com estudo? Claro que Bezerra teve um querer com muita vontade. E é só assim, gente, que nós, que estamos tentando ou deveríamos tentar nos melhorarmos cada vez mais, tentando pôr em prática a nossa reforma íntima, em busca da nossa iluminação. Mas para isso acontecer, basta que nós tenhamos vontade de nos descobrirmos verdadeiramente como ainda somos. No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubter, com o título Gradação das Obsessões, ela complementa essas nossas supostas dificuldades ou desculpas, dizendo mais ou menos assim: o mais corriqueiro é que a pessoa se deixa levar pelo seu lado negativo, já que as sombras ainda têm maior campo de domínio nos seres humanos. Não damos, na maioria das vezes, importância alguma aos nossos estados emocionais, que oscilam bastante. Se ponderarmos, iremos constatar
que para o desequilíbrio de nossas emoções, pequeninos nadas, mas pequeninos nadas mesmo, tornam-se gigantes, poderosos e nos fazem vacilar a nossa aparente serenidade interior, levando-nos ao estado visível de turvação mental. É, sobretudo, no cotidiano que se patenteiam tais possibilidades mascaradas, comumente com o nome de gênio forte. E com essa desculpa de gênio forte, aceita e generalizada por outros tantos seres humanos com igual fortaleza de gênio, que procuramos justificar nossos desvios de caráter. Quando assomamos a esta porta com a nossa má inclinação, com a nossa má formação íntima, a expressar-se na irritação, no mau humor, na ira, na maledicência e tantos outros procedimentos negativos, as meras desculpas que internalizamos em nós, por falta de vontade de queremos ajudar a nós mesmos, isso que é interessante, ajudar a nós mesmos, poderá ajudar-nos a cair do cavalo falado lá na frente, mas dessa vez do cavalo da paciência, da determinação, da persistência, da aceitação. E o mais importante de todos esses itens é o da compreensão do porquê, da causa e do efeito. Sem questionar ou reclamar que isso acontece comigo, só assim estaremos dando início definitivo à nossa renovação íntima, à busca da nossa iluminação. Mas como? Vamos assumir qualquer coisa sem questionar ou reclamar? Através, além da nossa vontade, da procura, do esclarecimento, da leitura, porque nós só alcançaremos a fé esclarecida, se ela é uma fé esclarecida, porque nós compreendemos. Se nós compreendemos por que nós sofremos, então não temos o direito de reclamar. Eu nasci como pessoa com deficiência, tenho 57 anos de idade. Hoje sou conhecedor desta minha grande oportunidade. Não reclamo. E como falamos no início, no bate-papo na sala virtual, com o Gerson e com o Macedo, na próxima vida eu vou reencarnar como um andarilho, só para caminhar o que eu não andei nessa. Mas não pensem que a minha vida tem sido uma vida de tribulações, uma vida de tristeza. Pelo contrário, tem sido uma vida de bênçãos, onde eu consigo mostrar para muita gente que viver é bom demais. E que reclamar não resolve nada. Porque se reclamar resolvesse, nós, as pessoas com deficiência, iríamos reclamar para sair andando, ouvindo, enxergando, ter um intelecto normal. Mas não resolve. Temos que tocar o nosso barco para frente. E como que nós vamos tocar o nosso barco para frente? Remando com esses braços defeituosos? Sim, com esses braços defeituosos, com essas pernas defeituosas, remando com a fé esclarecida, que essa é uma oportunidade de reajuste da minha vida. E que na próxima, se Deus quiser, vai ser muito melhor do que essa. Se já for igual a essa, já vai ser uma benção. Porque como eu aprendi com uma amiga de trabalho da Casa Espírita, todos nós estamos vivendo a melhor encarnação das nossas vidas. Se nós pararmos para analisarmos, é isso que está acontecendo. Todos nós estamos vivendo a melhor encarnação que nós já vivemos. Porque se nós pensarmos, ou só nos imaginarmos naqueles filmes da antiguidade, viver naquela época deve ter sido um pouquinho mais difícil do que nessa. Na estrada cristã, somos todos defrontados, sempre por grande número de irmãos que se aquietam à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamada transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se mobilizou à face da calúnia. É o operário do bem que clama infinitamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa de um emprego ricamente remunerado para consagrar-se
as boas obras. É a mulher que se enrola no cipó da queixa contra os familiares incompreensíveis. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de vir a servir. É alguém que se deplora num erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, mas nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes, que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança, o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao nosso acesso à esfera superior. Centralizamos nossas energias em Jesus e caminhamos para adiante, sempre para frente, em busca da nossa evolução, mas com vontade, com a fé esclarecida, e que tenhamos vontade de vencer nossos reajustes, com amor, com aceitação e com resignação. Ninguém progride nessa vida sem renovar-se. Eu peço a Jesus, a Deus e a toda a espiritualidade que possa jogar sobre a cidade Guanambi bênçãos de amor a todos que estão me ouvindo e a todos aqueles que necessitam. Muito obrigado pela paciência de me ouvirem. Que a paz de Jesus permaneça nos seus corações. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao confrade Eduardo Torto Meneghelli, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, pela excelente palestra. Que você continue divulgando este manancial de amor e sabedoria que é a doutrina espírita. Jesus te ilumine hoje e sempre. Muita paz para você. E nós vamos convidar agora o nosso confrade Romilson para encerrar com música para a gente. Boa noite a todos. Agradecer aí ao palestrante da noite. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar triste e profundo, que nos trouxe a tua paz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo, nem espada, só amor por todos nós. Ele veio e arrastou a nossa alma e levou os nossos traumas e nos trouxe a tua paz. Toda noite sem estrelas ele brilha, as nuvens mais escuras se desfaz. Toda noite sem estrelas ele brilha, as nuvens mais escuras se desfaz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo,
tinha um olhar triste e profundo, e somente tinha voz. Ele veio e arrastou a nossa alma e levou os nossos traumas e nos trouxe a tua paz. E nos trouxe a tua paz. E nos trouxe a tua paz. Ele veio. Muito bom. Boa noite, obrigado. Muito bom. Ok, Romilson, queremos agradecê-lo de todo o nosso coração pela canção. Agradecer mais uma vez ao confrade Eduardo Torto Mereghelli, de Camboriú, Santa Catarina, Balneário Camboriú, Santa Catarina, de longe, mas está juntinho de todos nós aí, né, amigo? É verdade, é verdade. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os irmãos conversando sobre essa doutrina maravilhosa e pedir desculpas, que eu acho que eu falei demais um pouquinho, né? Passou do tempo aí, né, Macedo? Não deu tempo para perguntas, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição. Olha, tá vendo? De forma nenhuma. Você fez o tempo correto e nós teremos outras oportunidades com você aqui em nosso canal. Eu quero agradecer aos internautas, né? E quero agradecer uma pessoa, em nome dessa pessoa, eu quero agradecer todos e todas. Eu quero agradecer a Joyce Lima Criske, lá de Balneário, da cidade de Eduardo. Ela está prestigiando aí o Eduardo, ela é a fundadora da Capaz, da Confraria dos Artistas e Poetas pela Paz, tá certo? Um beijo, dona Joyce, para a senhora. Desculpa não ter falado o seu nome, mas a emoção de estar ministrando a palestra, às vezes, faz com que a gente esqueça de alguns protocolos. Ok. Olha, no próximo sábado, a palestra será com Jorge Elahá, de Rondônia. É sábado, 20 de junho, às 20 horas. O tema, Enfrentando os Problemas. Viver é a melhor opção. No canal do YouTube do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir. Justamente este canal que o nosso confrade Eduardo Torto fez a palestra hoje. Amanhã, 14 de junho, às 20h30, no canal do YouTube da União Espírita de Guanambi, teremos a palestra com o nosso confrade André Luiz Peixinho, presidente e diretor da Federação Espírita do Estado da Bahia, com o tema Autoconhecimento e Evolução. Este tema está sendo trabalhado aí pela caravana da FEEB, da Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, queremos desejar a todos muitas felicidades, muita paz, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Felicidades para todos e todas, muita paz. Até amanhã, então, no canal da União Espírita de Guanambi. Tchau. Tchau.